este acontecimento que o Evangelho de hoje narra e que nós celebramos nesta missa é de tal importância que os três evangelistas contam este mesmo fato. Nem tudo, olhando os três evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nem tudo o que aconteceu na vida de Jesus, no seu ministério, nem tudo o que um deles conta, os outros dois contam também, nem tudo. Mas aqueles fatos mais importantes nós encontramos nos três evangelhos sinóticos, mesmo quando São João não narra. E na transfiguração de Jesus, a narrativa dos três evangelistas é muito parecida, é muito semelhante. Ou seja, é um fato de tal grandeza, de tal importância na vida dos apóstolos com Jesus, que esta narrativa é repetida pelos evangelistas, dando sempre grande destaque. Para nós, essa festa perdeu a importância no sentido prático da nossa vida como comunidade cristã. Porque antigamente, e em muitos outros países, ainda é assim, as grandes festas são celebradas com grande afluência de pessoas, independente do dia da semana. Mas nós sabemos que no Brasil, há algumas décadas atrás, para facilitar para as pessoas, se tirou aquelas festas importantes que caíam no meio da semana e se passou quase todas para o domingo, para que as pessoas pudessem, uma vez que o domingo é um dia que a grande maioria não tem trabalho obrigatório, pudessem então participar daquelas festas. Ficaram apenas as festas mais importantes que não podem ser mexidas, né? Como a celebração da Paixão do Senhor, como a celebração da Imaculada Conceição, de Corpus Christi. Estes ficaram no meio da semana. As outras foram mudadas para o domingo, com esse objetivo de ficar mais fácil as pessoas participarem. Só que muita gente, um número muito grande dos católicos já não vão mais nem à missa dominical. Talvez nem sabem mais que devem ir à missa do domingo, que é um mandamento. E, portanto, aquelas festas que caíram na semana e permaneceram na semana, mesmo as festas importantes, a grande maioria foi também sendo esquecida. Hoje se lembra ainda de Corpus Christi, se lembra mais uma festa como essa da transfiguração do Senhor, a festa da ascensão do Senhor, se não tivesse sido colocada para o domingo, continuasse a ser na semana como é em outros países, também seria esquecida por nós praticamente. Principalmente quando hoje em nosso tempo, né, a nossa mentalidade como cristãos é quase que inteiramente secularizada, ou seja, foi roubada da convicção, da consciência de Deus e da sua presença na nossa vida. A ponto de que até mesmo pessoas consagradas, ou até mesmo os pastores, ou pessoas que pretendem ser da igreja, muitas vezes já não têm a mesma concepção ou convicção da importância da oração, da liturgia, e acaba sendo uma coisinha no recanto da vida, ou seja, uma mente secularizada, dessacralizada, ou seja, dela foi arrancada a dimensão do sagrado de Deus. E certas coisas da nossa vida e do dia a dia se tornam mais importantes do que aquelas que nos põem em relação com Deus. Se nós fôssemos ver quantas pessoas lembram que hoje é um dia de festa litúrgica, da festa da transfiguração, quase ninguém sabe. Mesmo as pessoas que estão diretamente ligadas com a vida da igreja, já não se dão conta de que é uma festa importante. Passa quase desapercebida. Na Igreja do Oriente, esta festa é celebrada com tal grandeza, porque os cristãos do Oriente, os santos padres no início da igreja, sempre compreenderam essa festa da transfiguração como uma nova revelação, ou uma nova teofania, uma nova manifestação de Deus. Assim como aconteceu no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado no Jordão e saiu da água, o Evangelho diz que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado.
É uma teofania, é uma manifestação de Deus narrada no Evangelho. E os cristãos, os santos padres, dizem que esta festa é uma nova manifestação de Deus. É uma manifestação que diz respeito ao Filho Jesus, uma manifestação cristológica, uma teofania, ou uma teofania, uma manifestação trinitária. Porque aqui é Jesus que está no centro desta revelação e o Espírito Santo desce sobre ele. O Evangelho diz que uma nuvem luminosa desceu sobre Jesus. Aliás, antes disso vai dizer no versículo 3, que Jesus foi transfigurado diante deles e suas roupas ficaram brancas como a luz. Se nós ouvimos na antífona no início da missa, numa citação vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre Jesus com a sua luz. Aquela luz radiante que envolve Jesus e, portanto, que seu rosto fica radiante, suas roupas ficam brancas como a luz, tudo de uma luminosidade sem medidas, e os apóstolos se alegram e se assustam ao mesmo tempo, é porque o Espírito Santo desce com sua luz sobre Jesus, para que seja revelada aos 3 apóstolos que ali estão, o verdadeiro mistério da pessoa de Jesus. E quando o Espírito Santo com a sua luz desce sobre Jesus e o deixa assim radiante, como cheio todo luz, seu rosto e suas vestes, isso é a transfiguração. A figura de Jesus, aquela figura humana de Jesus que os apóstolos estavam tão acostumados e conheciam tão bem, de repente aparece do modo que eles nunca imaginavam. Ele todo luz, ou seja, sua glória que estava escondida aos nossos olhos na sua encarnação, também aos olhos dos apóstolos, naquele momento é desvelada. O véu é retirado e eles veem Jesus, não a sua glória infinita como é no céu, mas viram de um modo que era possível que eles vissem. O Espírito Santo desce com a sua luz, envolve Jesus e aparece então a glória de Jesus. E naquele momento também a voz do Pai se faz ouvir. A narrativa de um dos evangelhos é muito claro, e aqui diz que da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Praticamente se repete aquela revelação que aconteceu após o batismo de Jesus. O Espírito Santo desce, agora num modo diferente, não um símbolo na forma de pomba, mas com a sua luz radiante. A glória de Jesus se manifesta na medida que os apóstolos podiam suportar. E o Pai, mais uma vez, fala dizendo: este é o meu filho amado. Então, para os santos padres aqui é uma revelação trinitária, é uma manifestação da Trindade Santíssima, e com o objetivo específico de mostrar claramente quem é Jesus. Portanto, uma revelação de Deus. A transfiguração, Deus se revela mostrando quem é o seu Filho Jesus. O Pai fala, o Espírito Santo desce com sua luz e o Pai diz quem é na verdade Jesus. Isso já tinha acontecido no batismo. Por que agora acontece mais uma vez? Porque é algo de muito grande importância. Por isso os 3 evangelhos sinóticos narram quase que de forma igual, com a mesma força, com as mesmas cores vivas. E esta revelação, ela acontece como? Acontece sobre a montanha. Jesus não quis dar esta revelação, não quis se transfigurar aos apóstolos lá no meio do dia a dia, nas suas atividades e caminhos normais. Acontece sobre o monte. Jesus os conduziu ao alto monte, ali se revelou, se transfigurou. Ou seja, aquela revelação dificilmente
se daria na mesma medida, porque os apóstolos não estariam com a mesma atenção e solicitude de olhos e de coração para ver, para captar o que Deus ia revelar a eles. Ou seja, nas lutas do nosso dia a dia, esta revelação não se dará na mesma medida. Se nós não nos deixarmos também, como os apóstolos, ser conduzidos, quase que arrastados por Jesus para o alto da montanha. Já rezo muito, já rezo bastante, a gente já reza que fica cansado, para que mais isso? Então, no meio do corre-corre do dia a dia, enquanto a nossa oração, enquanto nossa relação com Deus, enquanto nosso culto oferecido a Deus estiver simplesmente no mesmo nível e medida das outras atividades, nós apenas sentiremos de longe, de muito longe, um gosto quase não perceptível de Deus. Jesus viu que os apóstolos precisavam ser levados para a montanha. Não é só simbolismo, não. É um simbolismo muito real, que expressa a realidade da nossa vida. Enquanto você achar que basta um pouco de oração, ou um pouco mais de oração do que as outras pessoas fazem, você vai continuar na planície, no meio do corre-corre. Os apóstolos, mesmo estando com Jesus, eram muito dispersos. É tanto que muita coisa que Jesus ensinava para eles, eles nem entendiam. Jesus chegou a hora que Jesus viu que não adiantava insistir. É assim que ele diz no Evangelho de São João: tem muita coisa para dizer a você, mas não vou dizer mesmo, não vou dizer. Vocês não vão entender mesmo. Só quando o Espírito Santo vier que vocês vão entender. Jesus viu que não adiantava mais forçar. Mesmo vivendo com Jesus dia e noite, eles sofriam da mesma dispersão que nós. Agora imagine, eles não tinham horário de trabalho obrigatório, como a maioria de vocês tem, porque o trabalho deles era viver com Jesus. Eles não tinham internet para roubar a atenção deles o dia todo, como acontece conosco. Eles não tinham, portanto, esse pecado de idolatria que nós temos, quando nós roubamos o tempo que era para Deus. Muitas vezes roubamos grande parte, ou quase a totalidade do tempo que era para ser de Deus. Nós roubamos e oferecemos em adoração à internet. Eles não tinham isso. E mesmo assim, eles sofriam de grande distração. Mas não era nem distração, porque o Evangelho mostra muitas vezes quando Jesus vai falar e eles estão ali atentos, mas é como se uma nuvem cobrisse não apenas o seu rosto deles, dos apóstolos, mas é como se uma nuvem invisível estivesse na sua mente, impedindo-os de entender o que Jesus dizia. Jesus já estava da metade para o fim, ou quase no fim da sua missão na terra. Os apóstolos já tinham vivido a maior parte do tempo com Jesus, e estão brigando entre si para ver quem é maior, quem é mais importante, quem manda mais. E Jesus já está falando de cruz, da sua morte dolorosa na cruz, e eles estão brigando entre si para ver quem é maior, mais importante, quem manda mais. Imagine nós, que não privamos da mesma proximidade que eles tinham de Jesus. Por que Jesus precisa levá-los ao monte? Porque na Bíblia levar ao monte é fazer subir até mais perto de Deus. Jesus arrancou os apóstolos. Se nós não nos permitirmos arrancar com muita frequência do meio das nossas atividades, para dar um tempo só para Deus, exclusivo para Deus, e de qualidade, não apenas exteriormente, mas de qualidade de coração, nós passaremos só sentindo o cheiro de fumaça de longe a vida inteira, e nunca vislumbraremos, nem saborearemos a glória de Deus. Por isso Jesus arrancou os apóstolos e os levou para o monte. Mas é interessante, nem estavam ali os 12. Não é porque Judas tivesse já traído, não tinha traído, estava ainda o número completo dos 12. Mas Jesus não se revelou assim aos 12. Jesus levou só 3. Quantos ficaram lá embaixo? Quantos? 9. Veja a diferença enorme. 3 e 9. Tinha 12 apóstolos que caminhavam com Jesus, viviam com ele dia e noite, dormiam ao lado de Jesus já há quase 2 anos e meio.
E Jesus não considera que aqueles 9, que todos os 12 estavam prontos para aquela revelação. Ele leva só 3, os outros 9 ficam lá embaixo. Vão saber depois, quando os 3 contarem. Será que nós já pensamos nisso? Por que Jesus levou só os 3? Pedro, Tiago e João. Foram esses aqui? Foi Pedro, João e Tiago. E os outros não mereciam a mesma revelação? Mereciam. Jesus não queria dar a eles a mesma revelação? Queria. Mas por que não fez naquele momento com os 12? Jesus sabia que os outros não poderiam ainda viver aquele momento. E é bom lembrar que essa escolha não foi por sorteio. Jesus colocou os 12 nomes e sorteou 3. Não. Jesus escolheu aqueles 3 que estavam com ele o tempo inteiro. Se os 12 já viviam com Jesus dia e noite para todo lugar que Jesus ia, mas dos 12, Pedro, Tiago e João estavam sempre muito mais perto de Jesus. Não eram babões, não. Como alguns falam, são babões. Não eram babões, não. Eram 3 que haviam aderido a Jesus sem reservas, sem limites. Também pessoas a quem é dada a possibilidade de experimentar, de viver o mistério de Deus de modo mais próximo, muitas vezes se deixam arrastar pelos desvios, pela loucura, pela insensibilidade, pelos conceitos e manipulações e críticas baratas do mundo. Se fosse hoje, dizia, Jesus foi antidemocrático. Jesus foi discriminatório, né? Jesus fez uma grande discriminação. Ele excluiu, tinha 12, já excluiu a multidão, né? Que coisa horrível. Aí agora tinha 12 que andavam com ele, deixaram casa, deixaram o pai, deixaram tudo. Andava com ele dia e noite. Agora Jesus já pega dos 12, tem 3 que são os queridinhos dele, que estão onde ele está. Quem de nós já não fez esse julgamento a respeito de alguém? Seja na família, seja na igreja, na comunidade, quem já não fez? Jesus foi discriminatório. Hoje seria chamado assim. Essa mentalidade hipócrita, falsamente democrática, que enche até mesmo a nossa igreja e as nossas mentes, até mesmo as nossas. Ah, mas foi injusto, Jesus podia ter levado os 12. Não, Jesus sabia que aqueles 3 somente podiam estar ali. E não foi só na transfiguração, não é? Pode ver que os acontecimentos muito importantes falam o quê? Jesus chamou consigo Pedro, Tiago e João. Eles babões e Jesus discriminatório, discriminador. Não é? Será que na nossa relação com Deus é assim mesmo que se avalia, que se julga, que se conceitua? É assim mesmo? Por que mesmo que Jesus fazia isso com aqueles 3 mais do que com os 12? Porque embora Pedro, com todas as suas falhas, era valente, era briguento, era de um temperamento, né, do temperamento mais difícil, porque explode com qualquer coisa, era medroso porque depois nega Jesus, quase afunda na água tendo Jesus na frente dele, mas com tudo isso, Pedro havia dado o seu coração a Jesus de modo completo. João e Tiago estavam do mesmo modo, cada um segundo a sua personalidade. Por isso que o Evangelho mostra esses 3. Na nossa mente, se eu fosse escrever o Evangelho, se você fosse escrever, nunca nós iríamos fazer isso aqui. Talvez a gente ficaria até com vergonha de dizer que dos 12 tinha 3 que sempre estavam com Jesus, mesmo quando os outros não estavam. Não é porque se oferecia o tempo todo, não. Na verdade, começa assim. Enquanto Pedro, Tiago e João o tempo inteiro queriam estar perto de Jesus, Judas queria estar sempre lá na ponta, lá na rabada, sempre com um olhar crítico, sempre com a reclamação a fazer, sempre com um motivo para não estar tão interessado quanto aqueles 3 ali que já não perderam o controle. Acontece que naquela loucura por Jesus, Pedro, Tiago e João deixaram que o seu coração fosse inteiramente tomado por Jesus, mesmo ainda experimentando as suas fraquezas e defeitos. Por isso o Evangelho mostra sempre, nas situações mais importantes, nos momentos mais altos, estão 3 ali com Jesus. Não escolhidos aleatoriamente, nem por sorteio, nem pela cara,
mas porque os 3 corações se deixaram arrastar inteiramente por Jesus, sem por resistência. Naquele momento, então, o que acontece? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas tiveram medo ou vergonha de dizer isso. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Se os outros acharam ruim, nós não temos como saber, né? O que se sabe é que um dia Jesus estava andando na frente e tinha atrás dele, e os 12 estavam brigando para ver quem era mais importante. Eles estavam num mundo inteiramente diferente do mundo de Jesus ainda. Jesus se revela, se transfigura diante dos apóstolos. E ele se transfigura diante dos 3, não dos 12. Isso deve ser para nós um alerta muito grande. Se nós não derrubarmos, porque depende de nós, se nós não derrubarmos todas as barreiras que nós levantamos ou deixamos que crescesse entre nós e Jesus, nós perderemos 97% dos mistérios que Ele tem a nos dar. Seja a barreira da descrença, da dúvida voluntária ou da dúvida involuntária alimentada, seja a barreira da frieza de coração, seja a barreira da idolatria, seja a idolatria de pessoas, seja a idolatria de bebida alcoólica, seja a idolatria do emprego, seja a idolatria da internet, seja a idolatria do diabo. Se nós não decidirmos derrubar todas as barreiras que se levantaram, que nós ajudamos ou que se levantaram, sem nossa reação, nós vamos perder 97% dos mistérios que Deus quer nos revelar aqui na terra. E que Deus não permita perder tudo depois. A transfiguração é um momento muito importante. Jesus quer que aqueles 3, e depois eles vão dizer para os outros, Jesus quer que eles digam, não naquele momento, eles não digam nada para ninguém até depois até chegar a ressurreição. Não diga nada. Depois eles tinham que dizer. Certamente disseram primeiro aos outros apóstolos, depois disseram às outras pessoas. Mas era tão importante aquela revelação da pessoa de Jesus. Era um passo enorme, para o qual eles não fizeram nenhum esforço. Foi Jesus que os levou para o alto da montanha. E no nosso dia a dia, Jesus nos chama tantas vezes para perto dele. Jesus nos chama tantas vezes e de tantos modos para gastar tempo estando ao lado dele. Não é só na oração, não. Também no meio do seu trabalho. Em outras atividades, quando você cuida das pessoas, quando você se dedica às necessidades dos outros. Mas de modo especial, no momento da nossa adoração, e não é só a adoração quando o Santíssimo está exposto, é quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, para estar exclusivamente com Ele, naquele horário que você reserva. É claro que naquele momento que você reserva para a sua oração, para estar só com Deus, seja individualmente, seja na liturgia, naquele momento sempre Deus quer se revelar de modo muito especial a nós. E muitas vezes nós não fazemos o esforço suficiente para estar ali. Ou mesmo para ir sem sair de casa, mas ir naquele recanto que Jesus quer estar só conosco. Quantas vezes nós medimos pelo nosso cansaço, pela nossa motivação, pelo nosso humor, pela nossa disposição, e não acorremos de todo o coração quando Jesus nos chama para estar mais perto dele. Como é que os 12 iam estar ali? Se só os 3 tinham essa loucura de iniciativa e de atração por Jesus? Como é que nós vamos estar ali naquele momento que Jesus quer se revelar a nós, se nós não deixarmos que o nosso coração seja arrastado por essa loucura de desejo de estar perto de Jesus? Aí nós temos 1000 respostas. Ah, tá bom, precisa rezar, mas também demais isso já é exagero, isso é besteira. Isso já é fanatismo, isso é superstição. Isso é uma fé alienada. Né? A fé alienada que só ela vai dar entrada ao céu. Essa é da boa. Né?
Então a transfiguração nos vem fazer lembrar que Jesus quer cada dia de novo nos fazer crescer no conhecimento do seu rosto divino e da sua pessoa. Ele quer nos atrair à sua intimidade cada vez mais. Nós não precisamos pagar nada para isso, é inteiramente de graça, mas nós precisamos fazer o esforço na nossa parte, o esforço necessário, para que nenhum gosto, nenhuma atração, nenhum amor, nenhum apego em nosso coração seja maior do que esse para Jesus. Essa festa é muito importante. É tão importante por causa desse acontecimento que Jesus já tinha se revelado. A voz do Pai já tinha falado, o Espírito tinha descido, mas ele quis fazer isso de novo, já da metade para o fim do seu ministério. E diz o Evangelho que depois que eles viram Elias e Moisés falando com Jesus, Pedro e os companheiros ficaram com muito sono. Como é que ficaram com muito sono? Se eles tinham ficado impressionados com aquele brilho, com aquela luz radiante na qual Jesus estava revestido, eles ficaram com muito sono, sabe por quê? Porque o versículo logo anterior explica: e Moisés e Elias apareceram revestidos de glória e conversavam sobre o quê? Conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. O sono caiu em cima dos discípulos. Imagine nós estarmos aqui, Jesus, a quem nós estivéssemos vendo todos os dias, de repente ele torna-se radiante da luz do céu, do Espírito Santo. Nós vemos grande parte da sua glória que não víamos, e todo mundo desperta de qualquer sono. Mas quando começa a falar da paixão e da morte de Jesus, os apóstolos caem no sono, todas as vezes. O medo faz recuar, retroceder. Quando de nós se exige um esforço maior, ou um preço maior de sofrimento, nós recuamos, e o sono, a sonolência, ou a letargia, que é um sono maligno, toma conta de nós. Esta festa de hoje nos convida a deixar-nos também nós envolver-nos pela luz da transfiguração do Senhor. Pela luz de Jesus que se transfigura, quer se transfigurar, quer se deixar ver transfigurado por nós. Mas nós precisamos deixar-nos conduzir por Ele ao alto da montanha. E nós nos deixamos conduzir por Ele ao alto da montanha, dando a Ele a prioridade que só Ele pode ter em todas as dimensões da nossa vida. Celebremos esta festa oferecendo no altar de Deus hoje, com o pão e vinho, uma decisão séria, uma decisão firme, de dar a Jesus a prioridade que só Ele pode ter na nossa vida. E de fazermos como Pedro, João e Tiago, não esmorecermos, não colocarmos barreiras, desculpas ou moleza entre nós e Jesus, mas correr para perto dele como os três fizeram. Para que nós também possamos ser iluminados pelo seu rosto glorioso. Muita gente pensa que o que vai fazer a maioria dos cristãos abandonarem a fé ou abandonarem a Jesus é quando chegar também entre nós, ou seja, no mundo todo, aquilo que já chegou em alguns países, a perseguição sangrenta, violenta. Muita gente vai abandonar Jesus. Deus não permita que nós façamos isso. Mas não é isso que vai ser o maior abandono. O maior número de cristãos vão abandonar Jesus não é quando chegar a perseguição sangrenta, não. Vão abandonar a Jesus é pela letargia, pela preguiça, pela sonolência, pela falta de fervor. E isso já começou a acontecer há muito tempo,
que Deus não permita que avance também sobre nós e no nosso meio. Antes do anticristo, né, que já espalha o seu cheiro, o seu vento de morte pelo mundo, interessante que nas igrejas cristãs do Oriente, eles têm rezado todos os dias para que Deus afaste esse vento de morte. Nós sabemos qual é o vento de morte, né? Está todo mundo com medo desde há uns meses atrás. É o vento de morte espalhado pelo anticristo, né? Através de pessoas humanas, de poderes humanos. Antes que ele desperte a perseguição violenta e sangrenta sobre a igreja no mundo inteiro, porque já começou em muitos lugares, ele já está fazendo a perseguição ou a sedução pela letargia, pela sonolência, pela frieza do coração, pela falta de fervor. Porque a sonolência, a letargia, ou a sede, a assídia, a preguiça espiritual, ela vai cegando os olhos da alma e também físicos. Ela vai entupindo, tapando os ouvidos físicos e da alma. Ela vai embotando o coração e a alma para que não sinta o mesmo fervor, mas vai esfriando. Quanto mais se esfria, mais se distancia. É como o jumento ruim quando empurra as patas no chão, nem tem que arrasta para frente. Acontece conosco isso, é desse jeito. É desse jeito. E a gente acha que está na barca avançando com Jesus, e não está não. E já ficou fora da barca, lá atrás, no meio da água, e sendo afundado. Essa perseguição já começou há algumas décadas. E muita gente já desceu por ela, e tenhamos cuidado para nós não descermos. Porque a maioria dos cristãos sai do caminho por essa perseguição ou sedução. A perseguição sangrenta só vai ser necessária para os cristãos fervorosos. E se nós não formos fervorosos entre os mais fervorosos, o inimigo não nos acha dignos dessa perseguição sangrenta. Porque ele sabe que com um bombonzinho de nada, ele pode nos arrastar. Será que nós estamos dando os passos necessários, não somente externos, mas também dentro de nós, para que nós possamos ser chamados por Jesus para o alto da montanha e para contemplar o seu rosto glorificado, como Pedro, João e Tiago fizeram? Que a monotonia necessária da nossa vida, de família, trabalho, oração, é a monotonia necessária. Não existe vida humana sem monotonia, não. Monotonia quer dizer viver no mesmo tom. Quem não vive no mesmo tom é doido, é bêbado, é desesperado, que vive feito um desgraçado, não chamando desgraçado essa pessoa não. Vive com uma pessoa desorientada, que é arrastada por ventania de um lado para o outro. Não, monotonia é caminhar no mesmo tom, na mesma estrada. Toda família tem monotonia. Todo trabalho tem monotonia, senão não avançava. Um cientista não avança se ele não repetir todos os mesmos exercícios, os mesmos testes, experiências, todos os dias, ao longo dos anos, décadas. Só se torna famoso assim. Se cada dia ele for inventar uma coisa diferente, ao gosto da novidade, ele nunca será ninguém. E qualquer trabalho, a pessoa só cresce no seu trabalho e só se torna especial na sua profissão se ela ama repetir todos os dias as mesmas coisas, só que cada vez melhor. Isso é monotonia. Agora, o que não presta é o tédio. É quando é a monotonia que não tem amor sobre ela. Você aguenta na marra ou deixa se arrastar. Aí começa a precisar sair de casa para se prostituir, começa a precisar ir para buscar cachaça, precisa buscar a cachaça da internet, que poderia ser usado de modo sadio. Aí todas as cachaças e prostituições começam a atrair por quê? Você não pôs mais amor na monotonia da sua vida. E entrou o tédio, a falta de sentido, de gosto. A monotonia é o caminho que Deus nos deu para chegar a Ele. Todos os dias fazer as mesmas coisas, mas com amor e cada vez melhor. Ninguém pensa em chegar nem à fama humana, nem ao céu, achando que monotonia não presta. Monotonia é seguir no mesmo caminho, no mesmo ritmo, no mesmo tom, a vida inteira, só que cada vez mais profundo, cada vez melhor, cada vez com mais amor.
É na monotonia da nossa vida que nós não deixamos virar tédio. Tédio é a falta de gosto. Né? Tudo fica cinza, né? Todo mundo corre atrás dos mais diversos tons de cinza. Corra, vai levar o preto, né? Não é cor de raça não, é o preto, a escuridão, que é a ausência da luz. O cinza vai levar aí. Corra atrás dos 50 tons de cinza, sei lá, 1000 tons de cinza. Jesus se manifesta na luz, radiante de luz. Luz são cores vivas, claridade invencível. Isso é a transfiguração. Ou nós renunciamos e mandamos ao inferno nosso cansaço, nossa preguiça e nossa falta de motivação, ou ela nos levará para lá. E Jesus quer que nós nos deixemos arrastar por Ele, não por ela. Celebrando a transfiguração hoje, Jesus nos dá um presente muito especial. Ele nos chama para contemplarmos, mesmo que não pudermos ver com estes olhos, mas já aqui contemplarmos a sua glória. Que seja esse o nosso presente nessa festa de hoje. Que seja este o presente que Jesus dá ao irmão João hoje no seu aniversário natalício, né? Já é um privilégio. Se eu quiser tivesse nascido nesse dia, né? Um dia de uma festa tão bonita, já é um privilégio, um presente, Deus ter trazido o irmão João ao mundo nesse dia. Então, todos os anos ele não pode esquecer, nem o seu aniversário, nem a sua festa, nem essa festa de Jesus. Viraram uma coisa só. Que seja o presente que Jesus dá ao irmão João hoje, mais uma vez, contemplar o seu rosto transfigurado e deixar-se transfigurar por Jesus. Que nós também desejemos isso todos os dias. E lembremos que ninguém chega à fama, quem procura fama nesse mundo. Eu não procuro, não sei vocês. Né? Sucesso deve procurar. Sucesso é bem-estar para a família, é dinheiro suficiente, condições. Sucesso é outra coisa. Sucesso não é fama. Sucesso é vitória naquilo que você faz. Todo mundo deve querer. Sucesso ou fama, eu acho que a gente não deseja. Mas lembremos que nós precisamos desejar sim essa luminosidade que Jesus, na qual Jesus envolve os apóstolos. Porque é a presença gloriosa de Deus que se revela no seu Filho. Nem falei, né, sobre o capítulo 7 de Daniel, que é tão bonito também nessa festa de hoje, mas não vai faltar oportunidade. Não busquemos os mais diversos tons de cinza, ou seja, do tédio, da vida sem gosto, que vai chegar à escuridão. Busquemos a luminosidade de Deus. Mas para chegar à luminosidade de Deus, nós precisamos mergulhar na monotonia, ou seja, no mesmo tom repetido todos os dias. Nós fazemos isso cantando salmos, nós fazemos isso rezando o rosário, rezando a oração do nome de Jesus, fazendo nossos trabalhos igual, todos os dias os mesmos trabalhos, todos os dias lidando com as mesmas pessoas. Mas se o nosso coração estiver iluminado pela luz de Jesus, os mesmos trabalhos, as mesmas orações, os mesmos horários, as mesmas pessoas, sempre serão vistas por nós com uma luz especial. Que dirá não a toda indiferença, a toda frieza, porque isso é tédio, não é monotonia. E aí, para que nós cheguemos a essa claridade, a luminosidade que Jesus nos quer dar, porque Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, nós precisamos nos despir das cores vivas da frivolidade do mundo. A frivolidade do mundo, ou seja, uma vida frívola, sem estabilidade, como um beija-flor que fica o tempo todo... O beija-flor está fazendo certo, é a natureza dele, mas nós não somos beija-flores. Pulando o tempo inteiro de flor em flor, ou então gente que pula o dia todo de galho em galho, de coisa em coisa. A internet é mestra nisso, né? Nós precisamos nos despir das cores da frivolidade do mundo. As nossas vestes falam disso. Que o nosso coração não seja o contrário das nossas vestes. Enquanto eu celebro aqui, eu vejo as vestes de vocês também, né? Vocês duas, e elas falam disso. De dizer não à frivolidade do mundo. De buscar o mesmo tom de Deus. Porque aí quando nós deixamos apagar dentro de nós as luzes da frivolidade do mundo, né?
as luzes da ribalta acesa, né, Rita? E a gente sabe como são essas luzes, né? As luzes que ofuscam para cegar, né? O jogo de luzes, né, Joás? O jogo de luzes que parece uma maravilha para dizer, é para cegar. É para cegar, não é cegar esses olhos, é para cegar a mente. É para embotar a mente. Assim como o álcool, para embotar a mente. Porque à medida que a mente é embotada, seja pelo álcool, seja pelo ritmo das músicas fortes, seja pela dança, seja pelo jogo de luz, a pessoa perde a capacidade de refletir em profundidade. E aí, né, o bichinho ruim pode despertar dentro de você o que ele quiser e você segue. É assim que acontece nas noites. As luzes da frivolidade, né? As luzes da cidade acesa, sei lá como se queira dizer. Nós somos chamados a abandonar essas luzes da frivolidade para crescer na monotonia alegre e vigorosa de Deus, na transfiguração de Jesus e na nossa transfiguração. Parabéns, irmão João, que ele, irmão João e nós nos deixemos atrair. Talvez nós devamos ler mais vezes esse relato da transfiguração de Jesus. Tá bom, João? Foi mais de 50 minutos hoje. Você vem me cobrando toda a vida isso, né? E nós deixemos nos atrair por esse texto, até porque a transfiguração é uma coluna central na espiritualidade monástica, desde os tempos mais antigos. Assim como é João Batista e o deserto.